Você já tentou fazer aquele sisteminha simples e perdeu 2 dias de configuração só para configurar aquele botão que na real só deveria abrir o modal? Se for parar para ver, realmente aquele botão deveria ser simplesmente um Hello World do front-end, mas na prática ele se comporta como um verdadeiro boss final de Elden Ring. Agora, imagina se você tivesse como copiloto que simplesmente te escuta a tua ideia, entende o que você quer e gospe o código pronto para você em segundos, sem drama, sem Stack Overflow, sem precisar de lágrimas. Então, bem-vindo ao mundo do Codex AI, a inteligência artificial da OpenAI que programa com você e por você. Às vezes até mesmo ela é contra você, mas isso aí varia do caso. Então, se você se interessou, já deixa o like, já curte e bora vir ver um pouco mais desse mundo comigo. O que é Codex AI? Codex AI é uma IA especializada da OpenAI, a mesma empresa que criou o famoso, o ChatGPT, só que em vez de ser treinado com conversas sobre, por exemplo, filosofia ou receita de pão de alho, o Codex ele foi treinado com códigos, bilhões e bilhões e bilhões de linhas de código. É tipo aquele dev que passou a adolescência inteira no GitHub e sabe compilar até mesmo os próprios pensamentos. Ele bebeu fontes como Stack Overflow, GitHub, documentações oficiais das linguagens, blogs técnicos, fóruns de desenvolvedores. Resultado, ele entende o que você escreve com uma linguagem natural e responde com código real. E o ChatGPT, é como se ele tivesse feito uma faculdade de ciência da computação e uma pós-engenharia de software. E agora ele virou o cara que faz pro programming contigo sem reclamar de cobrar pizza. Ele virou o Codex AI. E mais do que isso, ele te responde com código funcional, explicações claras e até sugestões de como você pode melhorar a sua abordagem. Resultado, você não precisa mais perder meia hora do Google procurando por que o seu CSS está simplesmente triste, aqui CSS feio, capenga, parecendo de dev que começou a programar agora, sabe por quê? Porque agora você consegue conversar com o seu próprio oráculo do código. Ele simplesmente agora consegue te ajudar, deixar o seu código com uma cara mais de, vamos pensar, desenvolvedor do Google. Que tal, hein? Vantagens e desvantagens. Então vamos começar com as vantagens dessa nova tecnologia. Para começar, temos a compreensão natural de linguagens. Agora você pode escrever aquele seu português claro e ele entende sem precisar se preocupar com termos técnicos, aqueles termos exatos que, geralmente a gente esquece. Nossa, como será que é qual coisa? Relaxa, não precisa não, só explica o que você quer que ele vai entender. Segundo, agora ele entende várias diferentes tecnologias. Seu JavaScript, Python, PHP, TypeScript, Ruby, C Sharp, Go. Agora ele domina muito mais as linguagens. Agora ele virou, como se tivesse feito doutorado em cada uma das linguagens. Terceiro ponto, ele explica o que quer escrever. Então é ideal para aquelas pessoas que querem aprender junto com o código e ir estudando. Por quê? Porque ele vai explicar o código que ele acabou de fazer para você. Então você vai lá, quero fazer tal coisa, e não só isso, ele vai simplesmente explicar o motivo dele ter feito aquilo. Quarto, a geração de testes automatizados. Quem nunca aí ficou com aquela dor de cabeça de ter que fazer aquele teste, ter que fazer aquele debug, e ficou, nossa, cara, justo isso caiu pra mim. Justo isso, eu vou ter que corrigir essa PR. É chato, eu sei. Mas relaxa, porque agora com o Codex você simplesmente consegue criar testes unitários com frameworks como Jext e outras que tem aí pelo mundo. E a última aqui que eu mais gostei é a refatoração rápida. Ele reescreve trechos grandes de código de forma mais limpa e até às vezes melhor do que realmente você faria. Sabe aquele código antigo, aquele PHP 5.6 que tem algumas empresas? Então, ele simplesmente pode pedir para ele refatorar e colocar um Laravel ou simplesmente pedir para ele colocar uma tecnologia mais nova, atual no mercado. E aí, curtiram? Então bora para desvantagens, porque infelizmente nem tudo é uma DLC de Elden Ring. Então pra começar, às vezes ele inventa coisa. Como assim? Ele alucina, ele simplesmente inventa uma função que nem sequer existe. Ele coloca uma biblioteca que muitas vezes nem sequer é real. É tipo aquele amigo bêbado que fala um monte de coisa, mas você vai ver e nenhuma delas é verdade. Segundo ponto, ele tem uma memória limitada por conversa. Como assim? Ele às vezes esquece o que ele fez por chat por muito tempo. Alguma coisa que você colocou lá em cima, a hora que você estiver digitando, tem uma grande chance de ele acabar esquecendo o que ele fez. É tipo sua avó quando você pergunta alguma coisa do passado e bate o Alzheimer. É tenso. E o terceiro ponto que eu mais odiei, ele pode sugerir o código inseguro.
Como assim? Ele não sabe se seu ambiente está em produção ou simplesmente pode acabar produzindo algumas falhas técnicas, ou até mesmo, o pior de tudo, pode acabar falando para você colocar um código completamente inseguro, sem proteções, como de SQL Injection, que é a mais básica possível. Ele pode esquecer e já sabe, né? Você ser hackeado e perder o emprego. É tenso, mas muitas vezes acontece. Pontos fortes e pontos fracos. Para começar, vamos começar com os pontos fortes. E o primeiro deles é o protótipo rápido e funcionar em minutos. Sabe aquele projetinho que você quer fazer só para apresentar para o cliente ou apresentar para o chefe, para ver se apoia e você poder dar uma proximidade? Então, com isso daqui você simplesmente consegue. Próximo e segundo é ideal para ensinar e aprender programação. Como assim? Ele é ideal para aquelas pessoas que querem aprender programação e muitas vezes não acham bom conteúdo na internet, ou não acham, por exemplo, o canal do MXOD ensinando você. Então a IA pode acabar te ensinando, que tal? E o terceiro, que é o mais legal, é a criação de agentes, scripts e automatizações com facilidade. Agora bora para os pontos fracos. Para começar, temos arquiteturas grandes e complexas que podem acabar confundindo a IA. Como assim? Ela olha aquela baita arquitetura sua complexa, gigantesca, com várias linhas de código e fica, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ela fica igual aquele seu Juninho, que pode entrar na empresa e muitas vezes não entende nada do que está acontecendo. Só está perdido lá. Segundo ponto, temos os projetos que exigem múltiplos arquivos interligados. E isso ela ainda não é muito forte. Como assim? Imagina que você tem um arquivo padrão. Dentro dele tem as suas funções, que conecta muitas vezes com o arquivo de banco, que conecta muitas vezes com outro arquivo, com outro arquivo, com outro arquivo, com outro arquivo. Ela olha para aquilo lá e fica, senhor, me tira daqui. É literalmente isso. Ela dá uma bugada, ela olha assim e fala, tá, gente, eu sou um dev júnior ainda, tá? Me tirem daqui, pelo amor de Deus. É o que acontece. E o terceiro ponto, que é o que conecta o primeiro e o segundo. Adivinha o que é? Ela consegue se engasgar muitas vezes com refatorações estruturais de código legado ou bagunçado. Simplesmente ela cata aquele seu código de 2016, olha pra ele e fala, não vai dar não, filho. Não compensa, não compensa, não compensa, não, deixa pra amanhã, deixa pra outro dia. Ela simplesmente não vai entender aquele seu código e muitas vezes vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Essa é a real. Agora vamos ver aonde ele brilha, igual ao The Ring quando se fala de jogo de RPG. Para começar, temos MVPs e protótipos com prazos apertados. Aquele MVP que, pô, seu chefe pediu pra ontem. Então, você consegue utilizar ele para simplesmente te ajudar. Ele também simplesmente consegue explicar aquele seu código obscuro que você acabou escrevendo lá 3 meses atrás e acabou esquecendo. Então, sabe aquele código antigo que você pegou assim e olhou, nossa, eu acho que eu vou dar uma olhadinha nele e acabou esquecendo tudo? Então, você pode simplesmente mostrar pro Codex e ele vai te ajudar com isso. Terceiro ponto, automatizações com Python. Para quem não sabe, Python hoje em dia, pô, a Python e a automatização tá praticamente caminhando juntos. Então imagina você conseguir utilizar o Codex para simplesmente te auxiliar com tarefas como, por exemplo, renominar arquivos, ler planilhas, acessar APIs. Tudo isso completamente automatizado com Python sem você ter todo aquele esforço gigantesco. Próxima coisa, criação de documentação técnica e geração de comentários úteis. Como assim? Eu não sei vocês, mas fazer uma documentação técnica de um baita arquivo, ainda mais se for funções complexas ou um arquivo antigo, muitas vezes é chato, muitas vezes é um negócio complexo, leva tempo, muitas vezes você tem que parar alguma coisa mais importante só para fazer isso. E vamos lá, se tivesse uma IA te ajudando, quem aí não ia querer, hein? Mas e aí, aonde ele falha? Para começar, como eu já falei anteriormente, ele falha em sistemas ligados, cheios de gambiarra. Por quê? Porque nem a IA entende aquele if dentro de um while que depende de uma variável que só aparece na terça-feira. Nem ele entende. Se você não entende, imagina ele então, né? Segundo ponto, em projetos que exigem uma visão mais burocrática, com muitos serviços, microserviços e integrações com a API. Ele olha para tudo aquilo e fica, gente do céu, eu sou front-end ainda, tá? Não me coloca no back não, pelo amor de Deus. Então, ele fica tipo isso, para full stack não compensa ele, não olha para ele não, que ele vai correr. Não tem jeito, não tem outro jeito, é só esse mesmo. E o terceiro ponto, como eu já falei, refatorações que envolvem decisões de negócio, onde só o humano sabe, porque são decisões certas. Muitas vezes, querendo ou não, tem aquelas decisões que nem a gente entende porque tá certo, mas só aquele seu chefe sabe por quê. Então, aí ela não vai saber. Não adianta você colocar lá, ela não vai entender, ela simplesmente vai olhar para aquilo lá e falar, não vou fazer desse jeito e boa, e vai fazer errado. Muitas vezes acontece isso, gente.
Chegamos no final do vídeo e o que entendemos? Entendemos que agora a gente está na era onde a gente consegue conversar com a IA e ela programa pela gente. O Codex é simplesmente o começo disso tudo e aqui no canal a gente vai explorar até onde ele vai. A gente vai fazer testes, projetos, desafios e até alguns bugs engraçados talvez em live. E se você curtiu, já sabe, se inscreve aqui no canal, deixa o like se você quer mais algum vídeo ou deixa algum comentário aqui falando se você tem alguma dica ou ideia de algum vídeo que você quer que eu possa utilizar o Codex para isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês fiquem com Deus, fiquem em paz e até a próxima!